José, é o velho do ETS aqui com vocês outra vez, com mais um episódio de Viagem e História do Véi. Em nossa viagem e história, estamos contando a história do médium Zé Arigó. Como vimos em nosso último episódio, Arigó havia conhecido um homem que se chamava José Nilo de Oliveira. José Nilo de Oliveira tinha como apelido Preto Altamiro. Esse tal de Altamiro contava com a idade de 40 anos. Tinha uma voz suave e gentil. Já estava aposentado, mas trabalhava como tipógrafo nas publicações da Igreja Católica. Altamiro andava preocupado, pois estava com problema de visão, e isso prejudicava o seu trabalho. Ele tinha catarata, e o médico tinha dito que não tinha solução, porque naquele tempo ainda não havia a cirurgia corretiva para catarata, como nós temos nos dias de hoje. Altamiro sabia o que a cidade falava sobre o dom do Arigó, mas como ele também conhecia a hostilização que a Igreja Católica tinha contra o médium, ele descartou a ideia de procurá-lo. Dizia a si mesmo que as notícias que davam sobre o curandeiro não passavam de mentiras. Entretanto, Altamiro ficou sabendo que alguns padres e algumas pessoas da alta representação da igreja tinham visitado Arigó e que eles confirmaram suas curas, inclusive de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Então, tomou coragem e entrou na fila daqueles necessitados. Continue à esquerda e depois continue em frente. Ele ficou surpreendido com o que presenciou enquanto aguardava na fila. Viu um homem que intercalava o idioma alemão com o português de sotaque arrastado, que comandava aquela fila, onde ele repreendia alguns, amparava outras pessoas, prescrevia remédios e cortava outros pacientes com uma faca de cozinha. Altamiro ficou impressionado com a habilidade e a autoconfiança com que o homem fazia aquilo. Quando chegou sua vez na fila, e antes que Altamiro percebesse o que é que estava acontecendo, o médium encostou ele contra a parede, sacou uma pequena faca de cima de uma mesinha. Ele só observou aquela lâmina que se aproximava do seu olho. Logo em seguida, sentiu uma pequena dor, como se tivesse sido picado por um alfinete. Então, pôde ver na mão do médium um pedaço de membrana gelatinosa. Mantenha-se à E direita. o homem então lhe disse: vá com Deus. Altamiro achou incrível
ele não ter sentido medo daquele procedimento e, perplexo, ele se retirou do local de atendimento. Já na manhã seguinte, consegui enxergar perfeitamente sem os grossos óculos que usava por causa daquele problema. Quando Altamiro procurou o médico outra vez, esse ficou surpreso. Até onde podia se supor, ao remover o cristalino de um olho, se presumia que fosse impossível que o olho se adaptasse e voltasse a focalizar adequadamente. Satisfeito com a cirurgia, não se importou que a notícia se espalhasse. Inclusive, Altamiro se ofereceu para trabalhar com Arigó. Isso foi tratado da seguinte forma, quando Altamiro levou seu tio, que sofria de câncer de estômago, para que fosse atendido por Arigó. Altamiro viu Arigó apanhar uma grande faca de cozinha e enterrá-la nas vísceras do homem, onde depois ele enfiou a mão e retirou de lá, sangrando, uma massa tumoral. Quando o sangue começou a escorrer, o homem voltou os olhos para cima e disse: Jesus não quer que você sangre. Saia agora. Então o sangue estancou. Mantenha-se à esquerda. Arigó voltou a falar: Dr. Fritz, por favor, feche o corte. Em seguida, ele passou um algodão limpando a ferida aberta e sem nenhuma sutura, assim como também sem nenhum cuidado com a esterilização. Nessa ocasião, Altamiro estava quase em estado de choque, mas conseguiu falar logo após o fim da cirurgia que desejava trabalhar para Arigó sem receber nenhum salário. O médium aceitou de imediato, daquele jeito, sem fazer nenhum comentário. Então, Altamiro passou a trabalhar com o médium. Primeiro, desenvolveu um sistema de controle por senha que possibilitava os pacientes fossem atendidos pela ordem de chegada. Passou também a datilografar as receitas que eram redigidas pelo médium com aquela letra em forma de garrancho. Nós falamos no episódio anterior sobre o tal do Padre Pascoal. Pois é, foi o Padre Pascoal que era responsável pela estação de rádio da Igreja Católica, junto a outros simpatizantes que iniciaram um processo de convencimento da Igreja sobre as boas ações de Arigó. Eles fizeram umas investigações sigilosas e se convenceram dos bons resultados conseguidos através do tratamento do médium. Assim, julgaram que a Igreja não deveria censurar, mas sim se empenhar
em um estudo científico sobre aquele trabalho. Para isso, deixaram de ver o fenômeno pelo lado do espiritismo e se propuseram a vê-lo como da perspectiva da parapsicologia, permitindo que o Zé fosse aceito pela igreja. Mas naqueles tempos, um jovem padre que se chamava Boaventura Kloppenberg atacava o espiritismo vigorosamente por todo o país. E foi justamente esse padre quem abriu a brecha que os aliados de Arigó precisavam para que ele permanecesse junto à igreja. Pouco tempo antes, o padre havia escrito que a Igreja Católica não proibia o estudo da parapsicologia ou dos fenômenos de mediunidade. Pelo contrário, os cientistas católicos deviam estudar esses casos na universidade. Entretanto, aqueles mais radicais já haviam entrado em contato com a Associação Médica de Minas Gerais para descobrir como poderiam processar Arigó. É verdade que as práticas do Arigó equivaliam a práticas ilegais da medicina. Eles queriam agir com cautela, de modo que o caso fosse julgado. Antes da fama de curandeiro, Arigó já era popular na cidade, pois ele era conhecido como defensor dos oprimidos em função da sua luta na causa daqueles trabalhadores das minas. Agora, com a fama de curandeiro, ele não só era popular, como passou a ser respeitado pela população de Congonhas. As autoridades do país fechavam os olhos para as práticas espiritualistas afro-brasileiras, porque não haveria cadeia suficiente para conter todos os seguidores daquelas religiões. Mas o espiritismo kardecista gozava de mais respeito. Além disso, Arigó contava com figuras políticas conhecidas e famosas entre seus pacientes. Isso fazia com que a polícia fosse prudente e fizesse vista grossa sobre o caso do Arigó. Mas ninguém tinha ideia de quanto tempo essa situação podia ser sustentada. Nessas alturas, Arigó já não era mais proprietário do restaurante, mas passou a operar no comércio imobiliário e na venda de carro velho, na venda de carro usado, de onde retirava o sustento da família. Dava também continuidade à sua carreira política e decidiu se dedicar à candidatura na prefeitura da cidade. Apesar do trabalho e da dedicação ao lançamento de sua candidatura, ele sempre colocou o trabalho de cura à frente dos outros compromissos.
a fama, boa ou má, de Arigó. Lógico, isso dependia dos olhos do observador. Se espalhava pelo país, criando um retrato muito confuso sobre ele. Mas isso é uma coisa da qual falaremos em nossa próxima viagem. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um beijo do velho do ETS.